pessoal, estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a parte prática, sobre a vivência em relação à hipoglicemia noturna. Você já teve hipoglicemia noturna? Você tem medo de hipoglicemia noturna? Eu tenho. E é importante a gente ter isso como um estado de alerta, como uma situação de alerta. Por quê, gente? Porque hipoglicemia é uma emergência médica. E a gente tem que tratar a hipoglicemia com muita seriedade, tanto durante o dia, enquanto a gente está acordado fazendo alguma coisa, a gente tem que prestar atenção para não viver um episódio de hipoglicemia, mas principalmente durante a noite. E eu trouxe esse tema hoje, gente, porque eu sei que a hipoglicemia noturna é o grande fantasma na vida de muito diabético, do diabético e muitas vezes o familiar do diabético. Então, assim, o que eu faço para evitar uma hipoglicemia noturna? Vários fatores influenciam para que a hipoglicemia noturna não aconteça. Um é a dosagem, da medicação tá regulada, outra é a tua alimentação durante o dia, outra é a questão de atividade física, o que você fez durante o dia e o que você fez aí nas poucas horas que antecedem, nas horas que antecedem eu dormir. E uma coisa não pode faltar, gente. Aí independe de quem usa bomba, quem usa caneta, quem usa isso, quem faz contagem de carboidratos, enfim, não pode dormir sem fazer uma ponta de dedo. Ah, mas minha bomba tá funcionando, meu sensor tá ok, eu tô num dia bom de sensor e tal, e eu confio muito no meu sensor. Gente, eu também confio, mas eu acho que as calibrações bem feitas nos horários e fazer a sua ponta de dedo para ter certeza que as coisas estão bem, para fazer alguns ajustes ali se necessário, é fundamental. Então tem dois momentos que eu não abro mão. Pode estar o que for no meu sensor, pode estar super legal o meu sensor, que eu não abro mão de fazer as minhas pontas de dedo. De manhã quando eu acordo em jejum e principalmente de noite antes de dormir. Eu não durmo sem fazer minha ponta de dedo. Por quê? Porque é esse teste que vai fazer com que a gente se assegure, busque as ferramentas necessárias para que não tenha uma hipoglicemia noturna. Então, que você busque fazer uma alimentação. Na minha prática, na minha vivência, eu tenho lá algumas alimentações, algumas coisas que eu preciso fazer antes de dormir. Mas, Marina, se eu vou fazer, outro dia aconteceu de eu precisar fazer um exame que eu precisava de 12 horas de jejum, E isso incluía aí a parte da noite e tudo. Bom, aí eu vou buscar mudar o meu basal ou fazer um basal temporário, para quem usa caneta, mudar um pouco, a questão da quantidade de insulina. Mas na minha prática, o meu autoconhecimento, conhecer o meu corpo e conhecer o funcionamento do meu corpo em relação a algumas alimentações, e por isso a questão da contagem de carboidratos é tão importante, porque daí a gente não faz só a contagem de carboidratos, mas sim de proteína, saber o efeito que isso tem no meu corpo, qual é o tempo de absorção que isso vai ter, Então eu busco fazer refeições de lenta absorção à noite para que segure a minha glicemia sem fazer pico. Não adianta eu comer uma coisa com muito carboidrato durante a noite que vai subir minha glicemia e não vai sustentar ela por muito tempo. Então eu tenho que buscar uma alimentação que regule, que deixe a minha glicemia de uma maneira um pouco mais linear. Então esses pontos são muito importantes, lembrando que a hipoglicemia noturna é séria, é um risco, Então se você não tá legal, se você tá com alguma diferença aí no teu corpo, seja porque eu tô gripado, eu tô com um processo infeccioso, ou até mesmo as mulheres aí, principalmente as jovens, as meninas que estão entrando na fase menstrual, que estão tendo aí algumas questões de menstruação, de picos, dificuldades hormonais, principalmente no começo, façam mais pontas de dedo, acorde de madrugada,
na metade da noite para fazer um teste de ponta de dedo. Ah, mas isso é um saco, mas é a sua saúde, né? E é importante que você se cuide. Quantas e quantas vezes, e até hoje, quando eu não tô legal, quando tá num dia diferente, eu busco aí fazer um teste de ponta de dedo no meio da madrugada, ou pelo menos acordar no meio da madrugada para ver como é que tá no sensor mesmo, né? Mas como é que tá a minha glicemia. A gente sabe aí que uma hipoglicemia pode diminuir o nível de consciência, se a gente já estava dormindo, já estava no processo aí de sono, então as respostas ficam mais lentas. Então é muito importante que você cuide para evitar ao máximo as hipoglicemias noturnas. Eu acredito que a hipoglicemia noturna, ela ainda é um fantasma na vida de muita gente, e eu não vou dizer, não tenha medo, eu vou dizer, enfrente o seu medo e busque as ferramentas necessárias, tá? Então evite riscos, cuide muito, faça os seus testes de ponta de dedo, busque as informações médicas e vivencie isso da maneira mais leve, com seus aprendizados, que essa fase de autoconhecimento seja efetiva e curta, para que você possa depois ter uma noite de sono tranquila, porque a gente sabe que a qualidade do sono ela é muito importante. Um outro recadinho que eu quero dar, que eu acho importante, que eu me peguei aí pensando nos últimos dias, por causa de algumas perguntas que vieram em relação aos meus enfrentamentos, a minha forma de ver o diabetes, e eu lembrei de um presente que eu ganhei de uma grande amiga. Eu falo que o diabetes me trouxe grandes amigos, eu tenho o meu diabetes hoje como um respeito, como uma amizade, né? Em que tem dias bons e ruins, mas que a gente vai se respeitando. Hoje eu sinto que eu me respeito e respeito o meu corpo e as minhas limitações, os meus cuidados, né? E assim a gente convive muito bem, eu e o meu diabetes, né? Mas eu recebi um presente há uns anos atrás, e esse presente é esse aqui, ó, que diz: alguns super-heróis usam capa, outros insulina, né? E isso me faz muito pensar sobre a minha função e o meu papel no meu diabetes, né? Nos meus cuidados com o diabetes, em que só eu posso ser a minha heroína, né? Então, os cuidados e o tema de hoje, como a hipoglicemia noturna, depende de mim, né? Depende de mim olhar e falar: opa, preciso medir a minha glicemia durante a noite, no meio da noite. Opa, preciso comer mais alguma coisa antes de dormir. O que vai ser? Qual vai ser a minha escolha? Mas, de noite, alguns cuidados e atenções precisam existir de forma redobrada. Por quê? Porque é durante a noite que o nosso nível de consciência cai, né? E que a gente tem respostas de forma um pouco mais lenta. Então a gente precisa cuidar. Evitem, gente. Hipoglicemia é uma emergência médica e hipoglicemia noturna pode trazer riscos. Então, se a gente pode diminuir e evitar esses riscos, por que não? Então, eu sou a Marina, sou diabética, insulino dependente, sou psicóloga, educadora em diabetes, sou a minha heroína, né? Busco fazer da minha vida a minha história, e uma linda história. Busco isso todos os dias e eu sou muito feliz. E você? Quem é?